E se as profecias dos Maias e de Nostradamus fossem duas faces da mesma moeda cósmica, quem você acha que previu o futuro com mais precisão? Deixe seu comentário agora mesmo. Na parte 1 da nossa série Impérios Esquecidos, nós exploramos o colapso da civilização maia e suas impressionantes profecias cíclicas. Agora, vamos colocar os maias frente a frente com Michel de Nostradame, o famoso astrólogo francês do século XVI e autor das enigmáticas Centúrias. Apesar de separados por oceanos e milênios, ambos pareciam ver o tempo como um tecido de padrões que se repetem. Eles viviam em mundos completamente diferentes, um na densa selva mesoamericana, outro na efervescente Europa renascentista, mas suas visões do futuro compartilham ecos surpreendentes. Como isso é possível? Os maias, mestres da astronomia, registraram seus conhecimentos em complexos calendários de pedra. Nostradamus, por sua vez, um médico e vidente, criptografou suas visões em quadras poéticas que desafiam intérpretes até hoje. Nesta jornada, vamos mergulhar fundo nessas duas tradições proféticas, comparando suas metodologias, suas semelhanças culturais e, claro, suas previsões mais famosas. Prepare-se para uma análise que vai conectar mundos aparentemente distantes e revelar como a humanidade sempre buscou respostas para a mesma pergunta fundamental: o que o futuro nos reserva? As semelhanças entre as profecias maias e as de Nostradamus são, no mínimo, impressionantes. Vamos começar pelos ciclos de tempo. Os maias utilizavam o calendário de contagem longa, um sistema sofisticado que media ciclos de aproximadamente 5.125 anos. Para eles, o fim de um ciclo não era um apocalipse, mas sim um momento de renovação cósmica, um reinício. Do outro lado do Atlântico, Nostradamus, em suas quadras, frequentemente se referia a eras que duravam cerca de 500 anos, marcando grandes mudanças na sociedade e no poder. Ambos estavam obcecados com a ideia de que a história se move em padrões, em ondas de criação e destruição. Outro ponto de convergência fascinante está nos sinais celestes. Tanto os maias quanto Nostradamus mencionavam cometas, eclipses e outros eventos astronômicos como presságios de grandes transformações na Terra. Por exemplo, algumas interpretações associam a profecia maia da estrela vermelha com a quadra de Nostradamus, que fala de uma grande estrela que apareceria em 1999, anunciando a vinda de um grande rei do terror. Seriam apenas coincidências? Ou ambos estavam sintonizados com algum tipo de conhecimento universal, uma linguagem cósmica que transcende culturas? A forma como ambos viam catástrofes naturais, como inundações, secas e terremotos como pontos de virada na história humana, também é notável. Para os maias, esses eventos eram parte do ciclo natural de renovação. Para Nostradamus, eram avisos divinos, um chamado ao arrependimento. Apesar das diferenças culturais, a mensagem central é parecida. O universo nos envia sinais, e cabe a nós interpretá-los. Essa conexão entre o céu e a terra é a espinha dorsal de ambos os sistemas proféticos. Apesar das semelhanças intrigantes, as diferenças metodológicas e culturais entre os maias e Nostradamus são gritantes e revelam muito sobre seus respectivos mundos. Os maias eram, antes de tudo, cientistas. Suas previsões eram profundamente enraizadas em observações astronômicas precisas e complexos cálculos matemáticos. Eles mapearam o ciclo de Vênus com uma exatidão que só foi superada no século XX. Para eles, o cosmos era um grande relógio, e entender seu funcionamento permitia prever os ritmos da vida na Terra. Seus observatórios não eram lugares de adivinhação mística, mas sim centros de ciência avançada. Já Nostradamus operava de uma forma completamente diferente. Sua metodologia era uma mistura de astrologia, leituras de textos antigos e, segundo ele próprio, visões e sonhos proféticos. Ele usava espelhos d'água e outras ferramentas para induzir estados de transe. Mais importante,
Ele escrevia suas profecias em um francês arcaico, cheio de anagramas, palavras em latim e grego, numa tentativa deliberada de ofuscar o significado e evitar perseguições da Inquisição. Era uma abordagem poética, simbólica e altamente subjetiva. Culturalmente, a diferença também é enorme. Para os maias, o fim de um ciclo era um evento comunitário, um ritual de renovação que reafirmava a ordem cósmica. As profecias estavam ligadas à agricultura, à guerra e à sucessão dos reis, mas sempre dentro de uma visão cíclica e regenerativa do universo. Para Nostradamus, o contexto era outro. Suas profecias eram frequentemente alertas apocalípticos, avisos sombrios destinados aos reis e papas da Europa. Ele falava de guerras, pragas e a ascensão de anticristos, refletindo a ansiedade e a instabilidade política de sua época. Em resumo, enquanto os maias olhavam para as estrelas buscando ordem e padrão, Nostradamus olhava para o futuro, buscando sinais de caos e ruptura. Então, como podemos interpretar essas profecias hoje? Com um olhar crítico. A verdade é que tanto as previsões maias quanto as de Nostradamus são frequentemente vítimas do que chamamos de viés de confirmação. Nós tendemos a buscar padrões e significados em textos ambíguos, conectando-os a eventos que já aconteceram. A famosa profecia maia de 2012 é um exemplo perfeito. O calendário maia não previa o fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo. Um evento que foi sequestrado pela cultura pop e transformado em um espetáculo apocalíptico. Da mesma forma, as quadras de Nostradamus são tão vagas que podem ser interpretadas para se encaixar em quase qualquer grande evento histórico, desde a Revolução Francesa até os ataques de 11 de setembro. Especialistas, como o historiador Stephanie Gerson, argumentam que as profecias funcionam como espelhos de nossas ansiedades. Elas não nos dizem tanto sobre o futuro, mas sim sobre os medos e esperanças da época em que são interpretadas. Quando analisamos os acertos versus as falhas, vemos que a grande maioria das previsões é tão genérica que poderia se aplicar a inúmeras situações, ou simplesmente não se concretizou. No entanto, descartá-los completamente seria um erro. O verdadeiro valor dos maias e de Nostradamus não está em sua suposta capacidade de prever o futuro com exatidão. Está no que eles nos ensinam sobre a resiliência humana diante do desconhecido. Eles representam a busca incansável da nossa espécie por significado, por ordem, em meio ao caos. Eles nos lembram que, em todas as culturas e épocas, olhamos para o céu e para dentro de nós mesmos em busca de respostas sobre nosso destino. E essa busca, essa capacidade de imaginar futuros possíveis, é uma parte fundamental do que nos torna humanos. Tanto os maias quanto Nostradamus nos deixam uma lição poderosa. Prever o futuro é, e talvez sempre será, mais uma arte do que uma ciência. É um exercício de interpretação, de fé e de imaginação. De um lado, temos a precisão matemática e a visão cósmica dos maias, que viam o tempo como um ciclo eterno de renovação. Do outro, as quadras enigmáticas e os avisos sombrios de Nostradamus, que refletiam as turbulências de seu próprio tempo. Duas abordagens radicalmente diferentes, mas que nascem do mesmo desejo humano de compreender o amanhã. Agora eu quero saber de você, qual dessas tradições ressoa mais com a sua forma de ver o mundo? Você se identifica mais com os ciclos cósmicos e a visão de renovação dos maias, ou com as quadras misteriosas e a natureza de alerta das profecias de Nostradamus? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar uma discussão incrível sobre esse tema. Essa comparação aprofunda ainda mais a nossa série Impérios Esquecidos, mostrando como diferentes culturas, mesmo sem contato direto, buscaram respostas para as mesmas grandes questões da existência humana. É incrível ver essas conexões globais na história. Muito obrigado por acompanhar o Horizontes da História até aqui. E se você gostou dessa viagem, prepare-se. Amanhã lançaremos a parte 3 e final desta saga. Vamos explorar o legado maia no mundo moderno e descobrir
como suas antigas lições de astronomia, matemática e resiliência, ainda se aplicam hoje. Será o encerramento épico que essa história merece. Para não perder, inscreva-se agora no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e prepare-se para o grande final. Até amanhã!